Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Vale Concurso. Um prazer estar com você que está fazendo esse concurso aí para a cidade de Igarapé. Meu nome é Breno Fraga, sou policial penal aqui de Minas Gerais e professor aqui no Vale Concurso das leis municipais, estaduais, direitos humanos e algumas leis extravagantes. Hoje vamos começar aqui os estudos de uma lei municipal aí da cidade de Igarapé. Estamos falando do Estatuto da Cidade, o Estatuto dos Servidores Públicos da cidade de Igarapé. Já está na tela para você a Lei Complementar número 6 de 2008, que trata sobre o Estatuto. O que nós vamos ver aqui nessa lei? Vamos ver direitos, vantagens, como é que você entra num cargo público, como é que você sai dele, vamos ver sobre responsabilidades. Então aqui é como se fosse a CLT do servidor público. A pessoa que trabalha na empresa privada, ela é regida pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. É lá que você tem todas as regras entre funcionário e empresa. Então, aqui será as regras do servidor público. Então, é aqui que você vê todo o regime jurídico do servidor público da cidade de Igarapé, tá certo? Bora lá, então. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros, assim como aos estrangeiros na forma da lei, são criados por lei, com denominação e atribuições próprias e vencimentos pagos pelos cofres públicos. Então, dessa parte inicial aqui da lei, aqui se tratam das partes mais importantes, como é que você acessa um cargo público. Então, qualquer brasileiro, assim como também estrangeiros, tá? Alguns estrangeiros também podem fazer concurso público a depender da situação. Aí vai ser de acordo com cada cargo, a depender de cada estrangeiro também. O que você precisa saber é que tem possibilidade do estrangeiro, de acordo com essa lei aqui, o estrangeiro também fazer concurso público, ok? E aí, o cargo público, que é aquele que você pretende, seja ele professor, médico, enfermeiro, guarda municipal, o cargo público, ele é sempre criado por lei. Quem cria cargo é a lei. Quando cria, traz uma denominação própria, como, por exemplo, guarda municipal, né? O nome do cargo, guarda civil municipal. Traz também as suas atribuições, traz também quanto que ganha, que são os vencimentos, que são pagos, claro, pelos cofres públicos. Aí a lei que criou o cargo, ou a lei que trata, vamos colocar, por exemplo, a guarda municipal, o estatuto da guarda, lá vai ter quais são as atribuições, né, do cargo, tá? Aqui só vai dizer que o cargo é criado por lei e terá dentro dessa lei também as suas atribuições. Os cargos são de provimento em comissão, quando se tratar de recrutamento amplo ou limitado, ou podem ser também de caráter efetivo, que é esse que você está tentando aí, que é o concurso público. Tá? Então, os cargos de concurso público, a gente chama de cargo efetivo, a pessoa que entra através de concurso. Já os cargos em comissão, são cargos de indicação. Então, eles podem ser de recrutamento amplo, ou seja, eu posso escolher qualquer pessoa, ou pode ser de recrutamento limitado. Eu posso escolher, mas dentre um grupo de pessoas. Não posso escolher qualquer pessoa. Beleza? Mas essas pessoas não fazem concurso. Seria aí as modalidades deste cargo aí. Então, nós temos aqui os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Por isso que a gente fala que é livre nomeação e exoneração. Eu nomeio quem eu quiser, mas também mando embora quando eu quiser. Os cargos efetivos, para poder exonerar, tem que seguir a lei. Eu não mando embora um servidor efetivo quando eu quiser. Né? A pessoa que fez concurso, entrou através do concurso, ela só sai se ela fizer alguma besteira, ou se ela própria pedir para sair, ou ela deixar de cumprir alguma coisa prevista na lei. Ok? Os cargos em comissão de recrutamento limitado e as funções gratificadas são providos por servidor público efetivo ou detentor de função pública estável. Então, os cargos em comissão de recrutamento limitado ou função gratificada, eu posso colocar quem eu quiser, mas dentre servidores públicos já efetivos, tá? Então vamos colocar que eu tenho ali um cargo de diretor de um determinado departamento. Eu vou dar um exemplo claro aqui, um cargo de comandante da guarda. No caso de Igarapé, se não me engano, se chama coordenador. É o cargo máximo ali dentro da corporação. Então, ele seria um cargo em comissão de recrutamento limitado. Por quê? Porque
Para ser coordenador da guarda, o prefeito pode escolher quem ele quiser, mas tem que ser dentre guardas municipais, porque a Lei 13.022 e o próprio Estatuto da Guarda estabelece isso. Tem que ser alguém de dentro. Tá? Nos primeiros 4 anos eu posso trazer alguém de fora, passou isso, tem que ser alguém de dentro. Então, no caso, seria um recrutamento limitado. Eu limito, aliás, eu escolho quem eu quiser dentro do número de pessoas e um grupo de pessoas, ok? Requisitos básicos para provimento de cargo público. Lembrando que isso aqui são os requisitos básicos de todos os cargos do município. Pode haver outros requisitos previstos na lei do cargo. Tá? Então, esses são requisitos básicos. Temos a nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, capacidade civil, gozo de boa saúde, atendimento às condições especiais, tá vendo aqui, ó? Previstas para determinados cargos. Então, pode ser que tenha aqui, por exemplo, critérios com relação à escolaridade, à idade, uma exigência, por exemplo, de CNH e habilitação em concurso público. Claro, né? Tem que passar no concurso, exceto se for um cargo comissionado. E habilitação profissional exigida. As pessoas portadoras de deficiência têm uma reserva de 5% das vagas oferecidas no concurso. Então lá, vai ter a ampla concorrência e vai ter 5% do total das vagas vai estar reservado exclusivamente para os candidatos PCD. Provimento, são formas de provimento. Aqui, galera, é você entrando. Quando a gente fala de provimento de cargo público, é alguém entrando no cargo público. Então, como é que se entra no cargo? Seja entrando pela primeira vez, que a gente fala que é a forma de provimento originária, ou seja, você retornando ao cargo ou indo de um cargo para o outro. Mas provimento é sempre alguém entrando em algum cargo, tá certo? Então nós temos aqui primeiramente a nomeação. Nomeação que a gente fala também que é a forma originária. É você entrando pela primeira vez. A nomeação pode ser em caráter efetivo, que é através de concurso, ou no cargo em comissão, que é uma indicação livre, né? Eu posso nomear quem eu quiser e exonerar quando eu quiser. A promoção é uma ascensão na carreira, você progredir aqui ou promover-se na carreira. Você não fala assim, ah, mãe, eu quero seguir carreira. Ô, meu filho, você quer seguir carreira aonde? Ah, eu quero seguir carreira lá na prefeitura de Igarapé. Então você vai ser promovido ao longo do tempo. Lá na empresa privada, geralmente a empresa tem um plano de carreira ou então você tem que ficar às custas da boa vontade do chefe. Se o chefe foi com a sua cara, ele vai lá e te promove. Não é assim que funciona na empresa privada? Ou às vezes algumas empresas têm plano de carreira. Aqui não, aqui no serviço público, independente do que aconteça, você vai progredir ou promover-se na carreira, de acordo com a lei, né? Seguindo também aí os trâmites da lei. A readaptação é você readaptar o servidor em decorrência de uma limitação, seja ela física ou mental. Então vamos supor aqui que, digamos que você é um guarda municipal e acabou se acidentando em serviço. E você não consegue mais desempenhar as suas atribuições. Teve uma limitação física, por exemplo. Então, para que a administração não venha te aposentar por invalidez, ela vai tentar te readaptar em um cargo compatível com as suas limitações. Tentar te colocar ali num cargo administrativo, um cargo mais burocrático, trabalha mais com burocracia, não exige tanto esforço físico, beleza? Então a readaptação geralmente ela antecede uma aposentadoria por invalidez. Antes de eu te aposentar, eu tento te readaptar em algum cargo. Tá? Então perceba aqui que a readaptação é você saindo de um cargo, saindo do cargo A e indo para o cargo B, um cargo mais compatível. E aí a reversão seria o retorno do aposentado. Retorno do aposentado. Então vamos supor que você foi readaptado, ok? Foi readaptado. A administração tentou, tentou ali fazer com que você conseguisse trabalhar naquele cargo e você ainda assim não conseguiu. Então você acabou sendo aposentado por invalidez. Deixa eu até colocar aqui, aposentado por
invalidez. Para não esquecer, né? Aposentado por invalidez. Então você acabou se readaptando a um cargo, mesmo assim você não deu conta. Ainda assim, você não consegue exercer seu cargo. Então aí acaba se aposentando por invalidez. Só que lá, aposentado por invalidez, você acabou ficando curado. Você ficou curado. Então aqueles motivos que determinaram a sua aposentadoria não existem mais. Então, neste caso, você volta para o serviço público através da reversão. Por isso que a gente fala que é a reversão. Quando você lembra do aposentado, o que vem à cabeça? Uma pessoa de mais idade, né? Hoje, para se aposentar no Brasil, tem que ter mais idade, apesar que aqui é uma aposentadoria por invalidez. Tá? Esse exemplo que eu dei é aposentadoria por invalidez. Mas para ficar mais fácil para você lembrar na prova, deu algum branco? Lembra lá, reversão. É o aposentado. Beleza? Então a gente até coloca aqui um izinho aqui, ó, para ajudar a lembrar na hora da prova. Reversão lembra do aposentado, ok? Temos ainda a reintegração, que a gente fala que é o retorno do demitido. O que seria isso aqui então? Digamos que você, servidor público, acabou sendo demitido. Demitido, pessoal, é mandado embora por uma punição, tá? Não confunda exoneração com demissão. São duas formas de mandar alguém embora, porém a exoneração não é uma punição administrativa. A gente confunde isso. A demissão é uma punição administrativa. Então você cometeu alguma irregularidade, crime contra a administração pública, abandono de cargo, acúmulo ilegal de cargos, foi mandado embora, foi demitido, ok? Quando você já estava lá na rua, mandado embora, já estava até rodando de Uber, trabalhando de pedreiro, enfim, fazendo outra atividade, você conseguiu anular aquela demissão. A demissão pode ser em decorrência de um processo judicial ou um processo administrativo. Você conseguiu reverter aquilo. Você conseguiu provar a sua inocência, por exemplo. Então você volta para o serviço público. Você volta através da reintegração. Então é o retorno aqui do demitido. A gente fala aqui da reintegração. Aí temos ainda o aproveitamento. Aproveitamento, a gente fala que ele é o retorno do servidor em disponibilidade. Servidor em disponibilidade. Então, primeiro, para mim falar de aproveitamento, eu tenho que falar o que é uma disponibilidade. A disponibilidade é quando o seu cargo é declarado extinto ou desnecessário. Vamos supor que você trabalha no hospital da cidade e você é uma secretária do hospital, cargo público de secretário. O hospital ele foi demolido. A prefeitura ela vai passar o hospital para uma instituição privada. Então não terá mais hospital público na cidade de Igarapé. Agora é uma empresa privada e vai ter hospital na cidade. Tá, beleza. Só que você, que trabalha de secretária no hospital, concursado, já era estável, já alcançou a estabilidade, já passou lá pelo estágio probatório, já alcançou a estabilidade. Então, neste caso, a administração não pode te mandar embora simplesmente porque o seu cargo não vai existir mais. É você, secretária, tem lá médicos, enfermeiros, tem várias pessoas no hospital. Eu vou mandar esse povo embora? Se eles já forem estáveis, eu vou colocá-los em disponibilidade, ou seja, eles vão para casa, vão ficar em casa à toa e vão continuar recebendo de maneira proporcional. Vão ficar aguardando serem aproveitados em um cargo compatível com o que fazia. Beleza? Então vamos supor que a secretária foi para casa, está ali aguardando ser aproveitada. Aí o prefeito vira e fala assim: Poxa, eu vou aproveitar essa secretária aqui na Secretaria da Educação. Vou colocar ela aqui para trabalhar em alguma escola. Né? Lá ela atendia o público, lá ela fazia o primeiro atendimento, fazia serviços administrativos. Então, aqui na escola é um cargo um pouco parecido. Eu vou aproveitar ela aqui. Ele poderia fazer isso? Sim. Então, perceba que ela está mudando de cargo. Ela está saindo de um cargo e indo para o outro. Por isso que a gente fala que é também uma forma de provimento, ela está indo para outro cargo. É o nosso aproveitamento. Tá certo?
Então, o cargo a ser aproveitado tem que ser um cargo compatível. Por exemplo, eu não posso pegar a secretária e colocar ela para trabalhar na guarda municipal, como guarda lá na rua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A guarda municipal requer um treinamento próprio, é um curso de formação, então eu não poderia fazer isso, a não ser que exista um cargo administrativo dentro da guarda municipal. Aí, beleza. Bacana? Então seria isso o nosso aproveitamento, o retorno daquele servidor que estava em disponibilidade. E por fim, a recondução, essa eu vou deixar para explicar mais adiante, porque essa aqui gera um pouco de dúvida. Então, quando nós formos ler a redação do artigo, a gente explica sobre a recondução, beleza? Mas em tese, a gente fala que ela é o retorno do estável ao cargo anteriormente ocupado. Então vamos falar primeiro da nomeação. A nomeação, vamos agora ler a redação de cada um, né? Ela acontece em caráter efetivo, quando se tratar de cargo público, provimento efetivo, que é você que faz concurso, né? E em comissão, quando for assim provido, mas são os cargos aí de livre exoneração e livre nomeação. O cargo em comissão poderá ser provido temporariamente por designação até seu provimento por ato de nomeação. Concurso público. O concurso público terá validade de 2 anos, contados da sua homologação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. Cuidado aqui, ó, que lá na Constituição existe a palavra até. Existe a palavra até. O concurso público terá validade de até 2 anos. Tá? Então aqui fala 2 anos cravados. Cuidado se te perguntar na sua prova, com base na Constituição Federal ou na Lei Orgânica de Igarapé, o concurso terá validade de até 2 anos. Então o concurso pode ter 6 meses, pode ter 1 ano, ele não pode passar de 2 anos. Com base nessa lei aqui, ele é cravado 2 anos. Bacana? Prorrogável por uma vez aí por igual período. O prazo de validade e demais condições ele vai ficar fixado no edital. Estágio probatório. Lembra lá que eu falei que você alcança estabilidade? Então, para você alcançar a estabilidade, muita gente fala assim: ah, eu quero fazer concurso porque eu quero alcançar a minha estabilidade, eu quero ser estável. O serviço público não manda embora e tal. Não é bem assim. Primeiro que quando você entra no cargo público pela primeira vez, aquele cargo ali, você vai passar por um período de experiência. Você tem que provar que você realmente é bom de serviço e que você consegue trabalhar naquele cargo. A gente chama esse período de estágio probatório. Esse período de experiência é onde o servidor efetivo só faz probatório quem é efetivo, tá? Cargo comissionado não passa pelo probatório. Vai ficar durante 3 anos provando e segue estes fatores aqui, ó: assiduidade e pontualidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, respeito e compromisso com a instituição, aptidão funcional e relações humanas para o trabalho. Uma vez que você alcançou tudo isso, aí sim você alcança a estabilidade. Então, durante esses 3 anos, você será avaliado. Se você for aprovado, você alcança estabilidade. Se você for reprovado, você será exonerado do cargo, tá? Então você é exonerado. E aí nós entramos então com a forma de provimento recondução. Vamos voltar nela aqui, ó. Então o que seria a recondução? A recondução seria o retorno do estável. Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você é um professor aí em Igarapé e resolveu fazer um concurso para a guarda. Digamos que você não possa acumular cargos públicos aqui, certo? Ou você tem que ser professor ou tem que ser guarda. Então você já era professor e já era estável, ou seja, já passou pelo estágio probatório. Aí você resolveu ser guarda municipal. Então você pediu o quê? Pediu a exoneração aqui, né? Saiu desse cargo e foi trabalhar no cargo da guarda. Beleza. Aqui na Guarda Municipal, durante o estágio probatório, você acabou sendo reprovado. Você não conseguiu aqui esses fatores, você não conseguiu aqui um bom desempenho na guarda. Como professor, você era excepcional, mas como guarda, você não conseguiu. Então, para a administração não deixar você com a mão na frente e a outra atrás, o que ela faz? Ela deixa você voltar para o cargo anterior.
Então, se você for reprovado aqui no probatório da guarda, a administração deixa você voltar para o cargo de professor. Essa seria uma das formas de recondução. Existe outra, nós vamos falar mais adiante. Beleza? Então, por isso que a gente fala que é o retorno do estável ao cargo anteriormente ocupado. Seria a nossa recondução, tá? Se você não for servidor, aí você será exonerado. Lembrando que a recondução, ela só acontece dentro do município. Vamos supor que você é servidor público no município vizinho. Aí não há que se falar em você voltar para lá. Ou no estado de Minas Gerais, também não há que se falar. Então a recondução ela acontece dentro daquele ente federado. Tá? Você é servidor público do município vizinho. Você foi reprovado aqui no estágio probatório de Igarapé, você não volta para aquele cargo lá do município vizinho, não. É dentro da cidade de Igarapé, ok? Readaptação é o cometimento ao servidor de encargo compatível com a limitação que tenha sofrido, seja física ou mental. Como eu te falei, né, se você porventura aí sofrer uma limitação física ou mental, você é readaptado em outro cargo. Ela pode acontecer a pedido, você mesmo, servidor, pede para ser readaptado, ou a própria administração vai fazer isso aí de ofício, né? Ela mesmo vai te readaptar. Ela não implica acréscimo ou perda remuneratória e nem se caracteriza como provimento em outro cargo público, ok? Reintegração. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado. Então, a gente fala que a reintegração é você voltando, a pessoa que foi demitida, é quando demitido, reingressa no serviço público, porventura ali uma decisão administrativa ou uma sentença judicial, né, você foi mandado embora, seja por uma sentença judicial ou por um processo administrativo, foi demitido. Então você volta. Lembrando que você volta com ressarcimento de todas as vantagens. Afinal de contas, você não era inocente. Então vamos supor que você foi demitido e ficou 4 meses desempregado. Quando você voltar, você vai receber aqueles 4 meses como se estivesse trabalhado normalmente, ok? Todas as vantagens que você perdeu, você recebe de novo. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado, o servidor será reintegrado no cargo resultante da transformação. Se o cargo anteriormente ocupado se encontrar provido ou extinto, então vamos supor que quando você volta, já tem alguém no seu cargo, ou ele não existe mais. O servidor será reintegrado em cargo de natureza, vencimento ou remuneração equivalente, respeitada a habilitação profissional. Então você volta para um outro cargo parecido. Não sendo ainda possível a reintegração, aí o que acontece? Vai para a disponibilidade, vai para o time reserva lá, né? Recondução é o retorno do servidor efetivo estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então, é aquilo que eu falei com você, você foi reprovado no probatório, você é reconduzido ao cargo que você trabalhava antes. Disponibilidade e aproveitamento. Poderá ocorrer a disponibilidade com remuneração proporcional. Lembra lá? Então, para mim falar de aproveitamento, tem que falar o quê? De disponibilidade. Quando o seu cargo for extinto ou declarado desnecessário, tá? Então, seu cargo não existe mais, eu não tenho onde te colocar, eu te coloco em casa, né? À toa, com uma remuneração proporcional. E aí, o dia que eu precisar de você, eu vou te aproveitar, tá? Em um cargo aí compatível. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade faz-se mediante aproveitamento obrigatório. Tá? Vamos supor que a administração manda você voltar. E você fala, não quero voltar, não. Prefiro continuar aqui à toa em casa, ganhando proporcional. Não pode. O aproveitamento tem que ser obrigatório. Ok? E aí, encargo ou função de atribuição e investimento compatível com o anteriormente ocupado. Então você não volta para um cargo totalmente diferente. Tem que ser um cargo parecido. Serão tornados sem efeito o aproveitamento e a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal.
salvo doença comprovada por junta médica. Então, digamos que a administração fala assim: olha, eu vou aproveitar você que era secretária no hospital, lá na escola. E aí você não vai. Então você tem um prazo para ir. Se você não for nesse prazo, aí torna sem efeito, você perde a sua lá disponibilidade, você está fora. Aí a administração te manda embora, ela para de te pagar ali, mesmo que de maneira proporcional. Por isso que a gente fala que o aproveitamento é obrigatório. Reversão, ato pelo qual o aposentado por invalidez, tá? Lembra lá do revezão, beleza? Reingressa no serviço público após verificação por junta médica oficial que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, ou seja, ele está curado. Também ela pode acontecer a pedido ou de ofício. Você mesmo vê que está curado, pode pedir para voltar, ou a administração, quando vê que você está bem, pode pedir para você voltar, tá? Se você completou 70 anos aqui, ó, contar mais 70 anos, aí não volta mais, tá? E também será cassada aí a aposentadoria se aí após a reversão não entrar em exercício dentro de 30 dias. Então também é obrigatório. Vamos supor que você se aposentou por invalidez e agora você está curado. Aí você está lá na pracinha de Igarapé jogando bola. Aí passa o prefeito e vai. Aquele cidadão ali está jogando bola, ele foi aposentado por invalidez, agora ele tá conseguindo até correr. Ele foi aposentado porque não estava conseguindo andar mais e tal. Não, eu vou reverter ele, eu vou mandar ele voltar a trabalhar. Aí geralmente marca uma perícia para você. Se for considerado que você está apto a voltar e você não voltar, a administração vai cassar a sua aposentadoria. Assim como faz com a sua disponibilidade, caça ela de você, pode caçar a aposentadoria de você também. Você também está fora, perde o cargo público, ok? A reversão far-se-á no mesmo cargo efetivo ou no cargo resultante de sua transformação. Então, mesma coisa, né? Você volta para o mesmo cargo. Se ele já tiver provido, aí você fica como excedente aguardando aí a vaga. O servidor que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram a sua aposentadoria por invalidez terá direito para todos os fins, salvo promoção e progressão, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Vamos falar da posse agora. Agora é você entrando no cargo público de fato. E nós vamos falar isso na nossa próxima aula. Então não sai daí. Voltamos já já com mais Estatuto de Igarapé para você. Grande abraço a você, fique com Deus, tamo junto. Aqui vale a pena. Valeu, galera. Até mais.